Bom, pessoal, aqui eu vou falar sobre outros elementos importantes da hipérbole, tá? Eu vou usar a equação, né, que nós deduzimos, a equação reduzida, tá? Para encontrar esses outros elementos importantes. O primeiro deles, né, na verdade eu já falei de alguns elementos, né? Então, eixo focal, eixo não focal, focos, né, centro, tá? Mas agora eu vou falar de um quarto elemento importante, que são os vértices da hipérbole, tá? Que são, por definição, os pontos da hipérbole que estão sobre o eixo focal dessa hipérbole. Vocês vão notar a diferença que aqui eu não coloco vértices focais, porque o que acontece é que uma hipérbole não tem vértices que são não focais. Eu vou explicar isso logo. Mas então, vértices da hipérbole são os pontos da hipérbole que estão sobre o eixo focal. Tá? Então, como que a gente faz isso? Como é que a gente deduz quem são esses pontos? Né? Então, vamos supor, por exemplo, que a nossa hipérbole tem essa equação, né? Essa equação reduzida. Esse é o caso no qual, eu te lembro, né? Tá vendo? O x está acompanhando a parte positiva, né, da equação. Então, significa dizer que o eixo focal é o eixo dos x, tá bom? E, portanto, a equação dele, né, se a gente quer resolver um sistema, a equação é y igual a zero. Quando eu substituo esse valor lá em cima, qual é a equação que eu obtenho? Eu vou obter aqui x ao quadrado por a quadrado igual a 1. Eu vou obter, então, que x ao quadrado é igual a ao quadrado. E, portanto, eu vou obter dois valores de x. X igual a mais a e menos a. Tá bom? Isso significa, então, que os pontos A1 de coordenadas x igual a menos a e y igual a zero, tá? Esse valor de y, e A2, Azinho, zero, são os vértices da hipérbole. Tá, pessoal, outra coisa que uma hipérbole tem é o que a gente chama de um retângulo fundamental, né? O retângulo fundamental, se a gente quiser fazer analogia com o caso da elipse, né, ele faz um papel similar ao que a coroa fundamental fazia no caso da elipse, tá? Vou tentar explicar. Ele serve para a gente ter dados a respeito do desenho, né, do traço da nossa hipérbole, tá? Bom, então deixa eu falar o que é, né? Ele é o retângulo com vértices, se eu escrevi assim, né, mais e menos a e mais e menos b, ou seja, todas as combinações de a e b, né, com esses sinais aqui. Então, por exemplo, se esse aqui for o valor a, né, por exemplo, tá? Então, esse aqui seria o ponto A0, esse aqui seria o ponto menos A0, esse aqui seria o ponto menos B, 0 menos B, perdão, e aqui 0 mais B. Tá? Então, os pontos que são os vértices do nosso retângulo fundamental, eles vão ser esses aqui, né? Que ponto é esse? É o ponto A, B. Que ponto é esse? É o ponto A menos B. Que ponto é esse aqui? Vamos lá. Esse aqui é o ponto menos AB. E esse aqui é o ponto... Opa, por aqui, né? Esse aqui é o ponto menos A e menos B. Então, tá aí o nosso retângulo, né? Tá? Não está muito simétrico, mas deveria estar, né? Tá? Parece que esse lado aqui está um pouco maior, né? Mas ele é simétrico com relação ao eixo X e com relação ao eixo Y. Tá bom? Aqui, pessoal, então, as assíntotas de H, né, que é a minha hipérbole, tá? São um par de retas determinadas por vértices do retângulo fundamental que são opostos pelo centro. O que isso significa, né? Eu pego um par de vértices, tá? Ou esse e esse, ou esse e esse, ou esse e esse, né? Só que eu quero que, além disso, tá, eles sejam opostos pelo centro, né? Então, o centro está aqui, né? Tá? Então, o centro da hipérbole, né? Então, o que a gente faz? A gente vai ter que ser essa reta aqui e vai ter que ser essa reta aqui. Essas aqui vão ser as assíntotas da nossa hipérbole. Então, deixa eu traçá-las aqui, né? Como o meu retângulo não ficou 100%,
que essas assíntotas vão parecer um pouco estranhas, né? Parece que elas não estão passando ali, mas elas passam, elas precisam passar na origem e nesses vértices, né? Naqueles vértices opostos. Então, deixa eu ajeitar isso. Vou ajeitar o retângulo agora. Tá? Então, essas aqui seriam as assíntotas e o retângulo vai ser ajeitado, né? Tá certo? Essas são as assíntotas da nossa hipérbole. É interessante observar, né, pessoal, que a gente consegue dizer quem são as equações dessas assíntotas aqui nesse caso, né? Para fazer isso, por exemplo, um jeito é tentar calcular o coeficiente angular, né, dessa reta aqui, por exemplo, tá? Então, o que vai acontecer? O coeficiente angular, te lembro, né, vai ser a tangente desse ângulo aqui formado. Então, a tangente pode ser calculada como, olhando para o ângulo, né, cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, essas retas, né, essas assíntotas, uma delas vai ter a equação y igual a b sobre a x, e a outra vai ter equação qual, né? Essa outra aqui, né? Tá? Vai ter equação y igual a b por menos a, ou seja, y igual a menos b sobre a x, tá? A gente consegue dizer quais são as equações das assíntotas. Bom, pessoal, aqui eu já tenho todos os elementos que a gente discutiu na nossa hipérbole, tá? Eles estão desenhados aqui, estão representados, né? Deixa eu observar alguns deles para vocês verem. Bom, aqui está o centro da nossa hipérbole, né? Aqui A1 e A2 são os vértices da nossa hipérbole, tá bom? F1 e F2 que estão, observa, né? Eles estão para o lado de fora, né, do nosso retângulo fundamental. Estão vendo? Nosso retângulo fundamental aqui, né, com os vértices correspondentes, certo? Aqui aparecem os vértices virtuais, né? Tá? Então, esse aqui é o retângulo fundamental. Tá bem? Os focos, eles aparecem do lado de fora, né? Ao longo do eixo X, né, que é o eixo focal, tá? Do lado de fora do retângulo fundamental. Tá bem? As assíntotas com as equações que eu já tinha colocado, né? Tá bem? Então, agora, vou te dizer como é que é o traço de uma hipérbole, que pode ser desenhada a partir de todos esses elementos aqui. Claro que é sempre um esboço, tá, pessoal? Ó, como que a gente vai fazer, né? Ó, a gente esboça do seguinte jeito, né? A gente parte, por exemplo, de um dos vértices, tá? E a gente vai em direção a uma das assíntotas, tá? A gente vai em direção de uma das assíntotas e a gente se aproxima, mas nunca toca, assim, ó, por mais longe que a gente vá, essa hipérbole, né, que é esse traço aqui feito de lápis, tá? Nunca toca a assíntota. Por esse nome, se vocês já estudaram cálculo, por exemplo, tá? A assíntota tem esse significado em cálculo, tá? Ou seja, uma reta, né, que se aproxima de alguma coisa, mas nunca toca, tá? Outra coisa, quer dizer, então, simetricamente, né, a gente faz assim, né? Tá bem? Esse aqui, o que a gente chama nesse lado aqui, né, a gente chama de um ramo da hipérbole. O que acontece aqui, do lado oposto, ela tem um comportamento inteiramente simétrico, tá? É uma coisa assim, né? Ou ela está pertinho da nossa assíntota, tá? Tão perto quanto a gente queira, passa no nosso vértice e vai se aproximando da outra assíntota, com esse comportamento que a gente diz assintótico, né? Ou seja, vai se aproximando e não chega, tá bem? Então, isso aqui é o traço da hipérbole. Eu quero chamar a atenção, né, que essa hipérbole tangencia o nosso retângulo fundamental exatamente ali nos vértices, né? Tá? E vocês veem também, outra coisa que eu queria chamar a atenção,
aqui nessa região determinada pelas assíntotas, tá? E por esses vértices B1 e B2, tá? Que são os vértices virtuais, não aparece nada da hipérbole, tá? Então, para não se confundir, né? Ela aparece aqui junto dos vértices focais, digamos, né? Os vértices que aparecem na reta dos focos, certo? Então, esse aqui é o traço da hipérbole. Outro elemento importante, né? Pessoal, a excentricidade de uma hipérbole é definida exatamente do mesmo jeito que a gente define a excentricidade da elipse, tá? Ela é a razão C sobre A, né? Tá? Ou de outro jeito também, poderia dizer, né? Que é a distância entre os focos dividido pelo tamanho do parâmetro geométrico, alfa, tá? Bom, o fato de que C seja maior que A e A seja um número positivo, implica que quando a gente divide essa sequência de desigualdades aqui, tá? Essa sequência de desigualdades por A, a gente obtém que C sobre A é um número maior do que 1, que é o que eu escrevi aqui, né? Excentricidade maior que 1. Outra coisa que a gente vê a partir dessa relação aqui é que se nós dividirmos essa relação toda por A ao quadrado, então o que a gente vai ganhar, né? Ó, C ao quadrado por A ao quadrado igual a 1 mais B ao quadrado por A ao quadrado, tá? Isso é o mesmo que dizer que a excentricidade ao quadrado é igual a 1 mais B sobre A elevado ao quadrado. E agora deixa eu te lembrar uma coisa, né? Que esse número B sobre A aqui, ele é a inclinação da assíntota da hipérbole, né? Lembra que das assíntotas da hipérbole, lembra que essas assíntotas têm a equação y igual a b sobre ax ou y igual a menos b sobre ax, né? Tá? Então, a assíntota em módulo, né, a assíntota tem essa inclinação aqui em módulo, tá? B sobre A, tá bom? Então, quanto maior, né, for a excentricidade, né, tá vendo aqui? Maior é a inclinação da assíntota. E quanto menor é a excentricidade, menor é a inclinação da assíntota. Essa ideia, essa interpretação geométrica, tá, do tamanho da excentricidade. Tá, então, talvez, deixa eu escrever aqui, né? Então, hipérboles com E próximo de 1 são mais achatadas tá, do que hipérboles com excentricidade grande. Tá, isso é uma interpretação geométrica dessa noção de excentricidade da hipérbole. Tá? Pessoal, aqui é só uma observação a respeito aquela questão a respeito da escolha do sistema de coordenadas, tá bem? Lembra que eu já comentei, né, que se o eixo focal for OX, então a equação tem essa cara, e a gente já falou a respeito disso, né? As assíntotas vão ter essa equação aqui, né? Y igual a mais b sobre ax e menos b sobre ax, tá? Quando a gente faz a escolha de que o eixo focal seja o eixo AY, tá? Então, um outro sistema de coordenadas, a gente já comentou, né, que os papéis de x e y, então, eles vão ficar invertidos, tá? Eles vão trocar, né? Então, na equação da hipérbole, né, eu já comentei que o y ao quadrado, né, vai aparecer no lugar que aparecia antes, né, x ao quadrado. Então, as coisas se permutam, né, mudam de lugar. A mesma coisa vai acontecer no caso das assíntotas aqui, tá? Então, quer dizer, aqui eu tinha y igual a mais ou menos b sobre ax, agora eu vou ter x igual a mais ou menos b sobre a y, tá? Fazendo esse comentário, porque as pessoas às vezes esquecem desse detalhe aqui. Tá, pessoal, então aqui a gente tem um exemplo, tá? Fala assim, né? Para a hipérbole de equação essa daqui, né? Tá? Pede-se que se determine, né? Pede-se determinar a equação reduzida
focos e vértices, excentricidade, equações assíntotas e fazer um esboço, né, do traço dessa hipérbole, tá bem? Então vamos começar aqui, né, o item A, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso na ordem, né? A equação reduzida, né? Para achar a equação reduzida, a gente tem que obter de um dos lados da equação, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar a parte que não é constante para o outro lado, né? Então, vai ficar 16 igual 4y ao quadrado menos x ao quadrado. Passei esse e esse para o lado direito da equação. E agora, para obter desse lado, né? Eu vou dividir tudo por 16. Quando eu divido por 16, eu obtenho 1 igual a y ao quadrado sobre 4, tá? Menos x ao quadrado sobre 16. Tá bem? Ou seja, né, eu vou ter aqui y ao quadrado, então, dividido por 2 ao quadrado menos x ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Isso aqui já diz para mim o que, né? Que, lembra que o A, né, é sempre aquele sujeito que acompanha a parte positiva da equação, né? Tá bem? Então, o nosso A aqui vale 2, tá bom? E o nosso B aqui vale 4, tá? Aproveito esse momento para chamar a atenção, né, que em uma hipérbole, né, aquela coisa que valia na elipse, né, que lembra que o A, no caso da elipse, era maior do que o B, né? Aqui isso não vale, né? Tá? Em geral, a gente não tem por que ter isso. A coisa que quem é o maior de todos, sim, é o C aquele. Tá bem? Bom, então temos esse valor de A, esse valor de B, o que implica, ver que a gente vai precisar daqui a pouquinho, né, para determinar os focos, né? Que implica o quê, né? Que C ao quadrado, que é A quadrado mais B quadrado, então vai ser 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado, então isso aqui é 16 mais 4, 20, né? Isso implica, então, que C é igual a raiz quadrada de 20, tá? Bom, de todo jeito, a equação reduzida do item A, né, que foi pedido no item A, tá aqui. Isso aqui igual a 1. Tá bem? O item B te pedia focos e vértices, né? Então, vamos lá, focos e vértices. Para determinar focos e vértices, é conveniente olhar para a equação e se dar conta, né, que quem está acompanhando a parte positiva é o y, né? Significa dizer, então, que essa minha hipérbole tem eixo focal vertical, né? Certo? Eixo focal é vertical. Então, os focos vão ser F1 e F2, com o eixo focal é vertical, ou seja, o eixo dos y, né? Tá? Então, esses focos têm que viver no eixo dos y, ou seja, o x deles é 0. Então, vai ser menos c e mais c. Ou seja, o c a gente já calculou, né? Tá? Então, vai ser 0 menos raiz quadrada de 20 e vai ser 0 mais a raiz quadrada de 20. F1 e F2. O que mais que pede no item B? Pede os vértices, né? Os vértices aqui, eu vou marcar os vértices que aparecem no eixo focal, né? Tá? Porque os outros, eles são considerados vértices virtuais, tá? Então, os vértices que eu te lembro, né? Eles são aqueles pontos A1 e A2, tá? Que, no caso, quando a gente falou na teoria, né? Eles eram Azinho 0 e menos Azinho 0, né? Tá? Só que aqui vai inverter, porque lá naquele caso a gente tinha eixo focal horizontal. Aqui a gente tem o eixo focal vertical. Tá? Então, o que vai acontecer aqui vai ser 0, 0, menos Azinho e mais Azinho. Tá? A razão é exatamente essa, né? O eixo focal aqui é vertical. E lá, quando eu apresentei a teoria, eu falava do eixo focal horizontal. Então, as coisas invertem. Tá? Mudam de lugar. Então, olha aqui, o valor de A a gente já sabe, 2, né? Então, aqui vai aparecer 0 menos 2 e aqui vai aparecer 0 mais 2. Tá? Então, focos e vértices estão determinados, isso é o item B. Para o item C, ele pede a excentricidade. A excentricidade, quando a gente já tem as constantes calculadas, fica fácil, né?
Então, C raiz quadrada de 20, tá? E A, né? C sobre A, né? Então, 2. Aqui dá até para simplificar, né, pessoal? Raiz quadrada de 20, né? 20 é 4 vezes 5, né? Então, aquele 4 sai da raiz, fica 2 raiz de 5, né? Dividido por 2, ou seja, raiz quadrada de 5. Tá bem? Essa é a excentricidade. E outra coisa a gente pede, né? As equações das assíntotas, tá? As equações das assíntotas, vamos lá, tem D, né? Entender as equações das assíntotas, elas são do tipo, tá? Elas são do tipo, te lembro novamente, aqui o eixo focal está vertical, então as equações das assíntotas vão ser do tipo x igual a mais e menos b sobre a vezes y, tá? Se tivesse horizontal seria y igual a mais e menos b sobre ax, tá? Mas então agora isso fica fácil, né? Dado que a gente já sabe o valor de b e o valor de a, né? Tá? Lembra que a gente já calculou, né? X então mais menos b sobre a, né? Tá vendo? Então 4 sobre 2y, tá? Ou seja, x igual a mais e menos 2 vezes y. Aqui estão as equações das assíntotas, as duas assíntotas, né? Conforme o sinal de seja de mais ou de menos, tá? E por fim, o exercício pede um esboço do gráfico da nossa hipérbole, né? Então, para fazer isso, eu vou usar todos os elementos que nós já calculamos, tá? Então, cuida só como que vai ser, né? Eu vou colocar aqui o sistema de eixos. Vou marcar aqueles pontos importantes, né? Por exemplo, o que eu vou marcar aqui? Vou marcar os vértices, que eu já tenho aqui, tá? Então, aqui está o centro. Um dos vértices vai ser esse aqui, que vai ser o meu A2, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 2, tá? Vou colocar aqui também o meu A1, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 2. Veja também que os focos F1 e F2 são 0 e menos a raiz de 20 e 0 mais a raiz de 20, né? Tá? Vamos fazer uma aproximação do raiz de 20, né? Ele é 2 raiz de 5, né? Então ele é mais ou menos 4, alguma coisa o raiz de 20, né? Tá? 4,4 mais ou menos, tá? Como é só um esboço, não tem necessidade de ser tão preciso, né? Mas vai ser 4 e um pouquinho. Aqui vai estar um foco, que é o F2, que tem coordenadas 0 e raiz de 20. E por aqui para baixo, né, vai estar o F1, que tem coordenadas 0 e menos raiz de 20. Tá? Aqui vai ficar um pouco apertado para fazer a minha hipérbole, mas, bom, vamos lá. Tá? Os pontos B1 e B2, que são úteis para marcar o retângulo fundamental, perdão. Eu vou marcar também, a gente já sabe o valor de B, né? A gente já sabe o valor de B, o B vale ali, ó, voltando ali, 4 unidades, né? Então, eu vou marcar aqueles pontos B1 e B2, tá? Que eu chamei de vértices virtuais, então eles vão estar por aqui, né? Que esse tamanho é 2, então 2 aqui, mais ou menos por aqui vai estar o meu ponto B2, e do lado oposto vai estar o meu ponto B1. Então, esse aqui é 4, 0, e esse aqui é menos 4, 0. Ok. Então, aqui a gente marca o nosso retângulo fundamental, a nossa hipérbole. Então, é o nosso retângulo fundamental. A gente vai colocar aqui as assíntotas da hipérbole. Vou fazer de lápis aqui para não errar, né?
Tá mais ou menos assim, né? De novo, é só um esboço, tá, gente? Tá, então tá aqui o nosso... Então tá aqui as nossas assíntotas. Tá? E o que a gente tem que, então, prestar atenção, né? Agora. Tá aí a assíntota. Que a nossa hipérbole, ela vai fazer o seguinte serviço, né? Ela vai passar, como eu comentei, né? Ela tangenciando o retângulo fundamental nos vértices, tá? Não nos vértices virtuais, que no caso vão ser B1 e B2, mas nos vértices da hipérbole, e vai começar a se aproximar das assíntotas. Tá? Então ela vai ter um comportamento assim, né? Ela vai colando na assíntota. E mesma coisa para esse lado. Fazer assim. Tangencia o retângulo fundamental e vai se aproximando da assíntota. Mesma coisa vai acontecer aqui para baixo, mas não vou ter muito espaço para desenhar. Tá? Então vai ser uma coisa assim. Ela tangencia e vai colando aí na nossa assíntota. Tá? Aí desse lado aqui. O mesmo tipo de comportamento, vai se aproximando da assíntota. Tá? Então, isso é, claro, né? Como eu falei, está esboçado só, né? Tá? Mas é para a gente ter uma ideia de como ficou o traço. E quando a gente pede um esboço, né, é interessante colocar todos esses elementos principais, né, geométricos que aparecem. Tá? Isso termina então o nosso exemplo.